Olá, tudo bem? Eu me chamo Bíola e eu estou contando para você a história da minha vida. Na verdade, eu estou contando para você o que hoje é o meu sonho lúcido. Durante muito tempo foi o meu pesadelo. E eu acredito que um dos maiores impedimentos que faz muitas pessoas se calarem, terem inclusive vergonha de suas vidas, vergonha de suas jornadas. Afinal de contas, todos nós temos as nossas vidas, todos nós temos as nossas histórias e, por incrível que pareça, nós passamos por coisas bem parecidas, independente da região, do local, do país, até do poder aquisitivo, em todos os níveis. Parece que somos um só, vivendo jornadas distintas, sim, particulares, sim, mas com problemas bem semelhantes. O grande vazio interno é um problema que acomete a raça humana inteira. O sofrimento, problemas familiares, problemas com a fome, é só uma ou duas pessoas que passam por isso? Não, isso é em nível planetário. Há mais pessoas literalmente vivendo na escuridão, que é sem saber o que vai acontecer com a sua vida, do que pessoas iluminadas, que são aquelas que possuem a clareza e estão sendo guiadas internamente por um caminho claro e seguro. E um grande desafio que faz com que nós passemos muito tempo da nossa vida calados, com tudo aquilo dentro de nós guardado, que a gente está para explodir, é o medo de falar. Esse medo de falar muitas vezes é porque a pessoa tem vergonha, muita vergonha da sua vida, das suas origens. Poxa, eu passei por isso, eu passei por fome, eu passei por abuso. Então, às vezes a pessoa acha que se ela falar, ela vai se inferiorizar, ela vai parecer que é pior. E ela gostaria de ter nascido em uma família de classe altíssima, de altíssima educação e estima, com um grande nome, sobrenome. E por causa disso, muita gente se cala. Poxa, eu gostaria de ter nascido assim, assado. Eu tenho vergonha de dizer que eu vim de origens baixas, de eu vim de uma raiz de distúrbios mentais, de distúrbios emocionais, que eu vim de uma raiz de problemas sexuais, que eu vim de uma raiz de incesto, que eu vim de uma raiz de pedofilia. As pessoas sentem vergonha de falar sobre isso, de comentar a sua origem, o seu nascimento, porque elas acreditam que por causa disso os outros a verão ainda como mais inferior. Claro que isso é uma grande ilusão, certo? Afinal de contas, é só analisar a raça humana, é só analisar o planeta Terra, que nós saberemos perfeitamente que há mais pessoas passando por esse tipo de coisa calado, sem falar. Há mais abusos no mundo, na verdade, do que nós temos notícias, certo? Porque nem todo mundo denuncia, infelizmente, nem todo mundo fala do que realmente se passa, porque morre de vergonha. O outro motivo é que nós não queremos expor. Expor o quê? O cenário. Expor os personagens do teatro. Há muitas coisas que eu e que talvez você tenha passado que são crimes. Então, muitas vezes, se a gente for expor certas coisas, a gente vai acabar complicando a vida do irmão, de um pai, de uma mãe. A gente vai acabar complicando a vida de muita gente, que na época não aconteceu nada, porque nada foi denunciado, e a gente acabou vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Vivendo normalmente? Claro que não. Dentro de nós está destruído. Dentro de nós ficou aquilo para o resto da vida, certo? Aquele abuso, aquela maldade, aqueles maus tratos, aquelas surras violentas, todo aquele adoecimento que tivemos, tudo aquilo que jamais poderia ter acontecido. Acontece que muitos de nós, quando éramos crianças, a gente passou por certo tipo de coisa que nós teríamos que ter um sério tratamento psicológico. Nós precisávamos de ajuda, de apoio mesmo, apoio de todas as formas, apoio mesmo, apoio profissional para a gente conseguir se recuperar. Mas quem foi que teve acesso a isso? Pouca gente. Então o pessoal da nossa geração para trás costuma dizer que tudo era frescura. Você ser abusado sexualmente e não superar isso era uma frescura, porque muita gente era abusado. Você ser constrangido, humilhado, sofrer bullying, passar por todo tipo de problema, viver dentro de uma família totalmente disfuncional, todo tipo de transtorno, fome, pobreza, miséria, nudez,
escravidão, adoecimento psicológico e emocional, torturas, surras de adoecer a pessoa. As pessoas da nossa época para trás costumam dizer que isso tudo é uma leseira, tudo isso é uma besteira, que isso aí fez com que todo mundo ficasse forte. Agora, meu questionamento para você é o seguinte: dando uma olhada na raça humana, dando uma olhada na situação em que se encontra o mundo, todos os transtornos, problemas, surras, violências e mais violências que nós sofríamos calados dentro de nossas casas, que a gente não podia falar nada, a gente não tinha um acompanhamento profissional, a gente não tinha nada, tudo tinha que ser passado. A maioria de nós foi tratado como completos animais, bestas completas, nunca tivemos um apoio de nada. E você, analisando a situação do mundo em geral, você acredita sinceramente que ficou tudo bem? Que foi frescura não ter denunciado? Que foi frescura não ter feito nada a respeito disso? Que foi frescura todo mundo ter sido tratado pior do que animal e ter ficado calado durante toda a vida com aquilo guardado dentro de si? Foi normal a pessoa ter seu coração, sua alma, seu espírito triturado em 1000 pedaços? Foi normal a pessoa ter saído de casa totalmente doente, tanto emocional quanto psicologicamente? Isso tornou o mundo melhor? Você acredita que tudo o que nós passamos daqui para trás, todas aquelas surras, tudo que a gente viveu, fez de nós uma sociedade mais evoluída, fez de nós uma sociedade feliz, uma sociedade abençoada, uma sociedade curada, nos fez mais humanos, nos ensinou a viver dignamente? É isso que é viver dignamente? Então, será que não podíamos ter sido bons homens e boas mulheres se tivéssemos sido tratados diferente, tratados com respeito, com dignidade? Tínhamos que passar por todo tipo de constrangimento, sofrimento, fome, miséria, humilhação, adoecimento, todo tipo de problema para a gente poder se tornar forte. Nós somos a geração mais forte. Tornou você forte? Ter tido um pai ou uma mãe narcisista transformou você em uma pessoa saudável, curada, forte, uma maravilha na terra, iluminou você, transformou você em um ser de luz, você se tornou o dono da sua vida ou o prisioneiro do seu passado? Daí que essas mesmas pessoas que alegam que tudo foi uma maravilha e que foram aquelas surras de tirar o couro da pessoa, todas aquelas humilhações que tornaram a nossa geração mais forte, essa mesma geração que quando teve filho, posteriormente foi tendo filho, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que nós temos agora uma geração que é uma geração que praticamente é inutilizável. Por que isso aconteceu? Porque eles sofreram tanto, mas tanto, que eles desmediram a educação. Agora eles não vão fazer seus filhos passarem por mais nada. Foram para o outro extremo. Nem antes ser tratado como uma aberração, como um pedaço de lixo, né? Porque nós, filhos, antigamente, isso de geração em geração para trás, né? A maioria de nós veio de uma linha de sofrimento sem fim. Então essa violência que fomos passando fez com que a gente fosse para um extremo absoluto de sofrimento. Esse extremo absoluto sofrimento fez com que essas pessoas que tanto sofreram, mais tarde, muitos deles dissessem: quando eu tiver filho não vai passar por nada disso. Aí não educaram da mesma forma. Nem era educação tratar como uma aberração e nem era educação inutilizar, não educando. Será que existe um meio termo? Sim, existe um meio termo. Existe uma forma de educar um ser humano sem precisar quebrá-lo em 1000 pedaços e sem precisar inutilizá-lo, não treinando-o de forma nenhuma. Existe uma forma. Você pode educar um ser humano para ele ser uma pessoa de bem, para ele viver à luz de Deus, para ele ser uma pessoa consciente e ainda assim ser uma pessoa saudável, mentalmente saudável, emocionalmente saudável, que entende o contexto, sabe se relacionar com as pessoas, é uma pessoa que sabe se relacionar consigo mesma, é uma pessoa que tem amor e carinho pelos pais. É possível não precisar matar a pessoa para poder literalmente matá-la? Por que eu falo assim?
Porque essas pessoas que foram maltratadas ao extremo para que pudessem obedecer calados, elas não estão fazendo mais quase nada de suas vidas. Não sei se você percebeu, mas as pessoas que foram agredidas demais com palavras e com surras de todas as formas, que passaram por coisas pesadas demais, muita fome, todo tipo de aberração, elas se tornaram obedientes, obedientes demais, né? Não pensam, a maioria não pensa, a maioria reprime suas próprias emoções, não pode nem chorar, não pode falar nada. A maioria não faz nada porque morre de medo de tudo, morre de medo lá da infância, né? Apanhou tanto que ainda está com medo de fazer qualquer coisa e voltar a apanhar como antes. Ficou bem manso, bem educado. Ficou bem calminho, né? Ficaram bem calminhas essas pessoas. Bem tranquilas, bem calminhas e bem educadinhas. Demais, certo? Tanto que não conseguem viver suas próprias vidas, tanto que não conseguem fazer absolutamente nada. Estão completamente quebradas interiormente. Seus corpos não se movimentam. É só medo, agonia e perturbações. As emoções, as dores, as humilhações, o ódio, a vingança estão tão internalizados que a pessoa tem medo de tudo, que a pessoa não tem coragem de fazer nada. Então faz bem triturar uma pessoa? Não, não faz bem. Faz bem não educar uma pessoa e não utilizar, deixar ela fazer o que ela quiser? Não, não faz bem. O que faz bem é vivermos uma educação saudável. Uma educação que com certeza você aprenderá a ter o domínio de si mesmo, a ter disciplina, a ter autoconhecimento, a ter o seu segundo nascimento, mas também uma educação em que você sabe se movimentar, você sabe pensar por si mesmo, você tem independência por si mesmo, você é emocionalmente saudável, você sabe tomar suas próprias decisões e você não está quebrado demais ao ponto de não conseguir se mover com medo das surras que levará, desta vez não mais do pai e da mãe, mas com certeza da vida. Como eu disse para você, muitas pessoas têm vergonha de contar as suas histórias. Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira se escondendo com vergonha de não ser bilionário, com vergonha de não ter aquele carro de luxo, com vergonha da sua circunstância material. Então ela se esconde da vida e espera que, estando escondida, um dia aconteça um milagre, do dia para a noite ela se torne tudo aquilo que para este mundo seria uma pessoa de sucesso, quer que tenha o carro, a casa e etc. E aí ela brilhe, apareça no mundo como uma coisa majestosa, como uma coisa maravilhosa. E muitas vezes esse dia nunca chega. Então muita gente passa a vida inteira escondida, né? Escondida com vergonha, escondida por causa das coisas internas que precisam resolver e que elas imaginam, se eu aparecer vão me ver, se me verem vão saber quem eu sou, na minha natureza, e eu não posso suportar não ser tão bem visto quanto eu sou agora nesse momento em que eu me escondo. Então uma das coisas que faz as pessoas não contarem as suas histórias, né, todo mundo com vergonha um dos outros, um escondendo a vida do outro, aí ninguém pode saber que eu sou de baixa renda, ninguém pode saber que eu nasci com esse problema familiar, ninguém pode saber. A maioria se escondendo, a maioria com a vida toda bloqueada, uma vida que jamais frutifica, uma vida que jamais cresce, exatamente porque não sai desse esconderijo. E uma das coisas que faz também a gente se esconder durante muito tempo da nossa vida, como eu falei para você anteriormente, é a questão da exposição do cenário. Veja, quando nós nascemos, eu expliquei para você em momento anterior, nós nascemos, né? Você imagina agora comigo um pé de goiaba, né? Uma árvore, uma fruteira lá, cheia de goiaba. No momento antes de dar os frutos, ele é só um pé de goiaba. Quando começa a dar os frutos, aí vem ali um monte de goiabinha, certo? Tem um monte de goiabinha.
as goiabinhas vêm com os mesmos probleminhas ou tudo que é compatível com aquela raiz, com aquela árvore. Você imagine que conforme é a árvore, serão os frutos. Você nunca vai ver uma árvore totalmente curada, interna e externamente perfeita, nascendo com os frutos todos doentes, né? Quando você vê a árvore adoecida, as folhas cheias de doença, o caule da árvore está cheio de problema, quando os frutos nascem, geralmente eles apresentam aqueles problemas. E você vê perfeitamente, externamente o fruto pode estar até bonito, mas você já abriu uma goiaba e a goiaba por fora estava a coisa mais linda, por dentro estava toda podre. Ou então naqueles casos em que por fora a goiaba estava toda podre, toda rachada, toda cheia de buraquinho. Na nossa vida externa é possível ver o que internamente está adoecido em nós. É da mesma forma, nós também somos frutos, certo? Nós temos uma raiz, nós viemos de uma genealogia. Agora, essa vergonha, né, de mostrar o teatro, você pega e você nasce. Você nasce em determinado meio. É possível você nascer em um meio diferente, tendo nascido da árvore que você nasceu? Você é um fruto de determinada árvore. Você poderia ter nascido aonde? Em que lugar, se você é um fruto daquela árvore? É claro que você só pode nascer onde você nasceu, sendo quem você é, tendo todas as raízes naturais que você herdou daquela raiz, daquela genealogia, que não é de agora. Isso já faz tempo, essa árvore é antiga, esse ciclo, isso que não tem sido curado, aquilo que não foi curado foi se repetindo. Vida após vida, vida após vida. Geração após geração após geração. E se você nasceu pós geração a você, se você não resolveu, vai passar adiante. Então quando você nasce naquele cenário. Naquele cenário tem pai, mãe, irmãos, parentes ou não tem. Sejam biológicos, sejam adotivos, de qualquer forma vai ter alguém ali naquele meio. Tudo bem? E naquele meio, quando você é criança, você vai passar pelas coisas equivalentes àquele meio. Conforme é teu pai, tua mãe, tu vai ter certa educação. Conforme eles são. Daí, para poder falar da cura, durante muito tempo me veio esse questionamento. Como é que eu vou falar da cura sem falar de como este ego natural foi forjado e sem falar de como é a primeira fase da vida, falando exclusivamente de mim e retirando os personagens da minha vida que fizeram parte deste forjamento natural. Como que eu vou fazer isso? E percebi que não tem como fazer isso, não tem como você citar a cura da sua vida sem citar A, sem citar B, sem citar C. Agora, é claro que para eu estar aqui, tudo isso já foi resolvido, tudo isso já foi entendido, e como você sabe, tudo é o que é. É por isso que se você está aqui comigo até agora, eu peço que você fique até o final dessa explicação, a explicação geral do meu sonho lúcido, para você entender que existe uma árvore, existe uma árvore natural da qual nós viemos, mas também existe uma árvore santa. Existe uma raiz genealógica da qual viemos? Existe, mas também existe uma raiz divina. Existe a semente natural? Claro, mas também existe a semente de Deus. Então, da mesma forma que nós temos a nossa vida natural, nós temos a nossa vida além, a nossa vida divina. E que esse ciclo do qual nós viemos, que certamente passou de bisavô para avô, para a mãe que foi passando, por exemplo, uma raiz de pedofilia, uma raiz de doenças sexuais, uma raiz de alcoolismo, uma raiz de escravidão. Qual foi a raiz? Que foi acompanhando geração após geração, e aí você nasceu e disse, opa, vim dessa raiz, herdei. O que importa? Ficar falando da doença? Ficar falando que passou por isso e chorando? Quando eu era criança eu passei por isso. Aí soluça, né?
Ah, meu Deus, que infância sofrida, a vida toda lá na infância. É só essa primeira fase de vida. Nasci, fui violentado, passei o resto da vida atraindo violentadores, morri. Nasci com tendências a ser um abusador infantil, passei a metade da vida me segurando contra isso, o restante da vida me entreguei de uma vez, morri. Então é isso? Nascemos de uma raiz, temos que ser escravos desta raiz natural e morrer? É só sobre isso? E o perdão? E o perdão geral? E a quebra de padrão? E a quebra de ciclo? E a cura? Em que nós podemos quebrar todos os ciclos daqui para trás, nos aliançar à árvore da vida. E a partir do momento que sabemos que temos a semente de Deus plantadinha dentro de nós, em nós, somos nós, podemos sim nos enraizar nele, que é o nosso Pai, e a partir disso brotar a árvore não mais do conhecimento do bem e do mal, não mais escravos de padrões herdados, não mais escravos de hábitos, não mais pessoas que vivem como robôs. Meu pai fazia, eu faço, minha mãe fazia, eu faço, mas alguém que agora de forma consciente se desvincula de todo esse passado e decide viver pela árvore da vida. Opa, fizeram, eu sou obrigada a fazer, qual é a verdade? A verdade é a deles, a verdade é a delas, a verdade é a minha ou é a verdade de Deus que importa? Se a verdade de Deus é a que importa, você vai sim curar a sua vida. Então, mais uma vez, não tem como falar da primeira fase de vida, principalmente de uma infância que foi completamente destruída, uma infância que só poderia gerar um adulto destruído, um adulto que é inutilizável, não é útil para si mesmo, não é útil para mais ninguém, porque está todo quebrado. É impossível você citar uma primeira fase de vida dessas, a primeira fase da nossa jornada, com todo o trauma, sem citar aqui e acolá um componente, um personagem que fez parte desse forjamento que foi a primeira fase da minha vida. E é para falar dessa primeira fase da vida que eu vou começar a falar com você. Você lembra que anteriormente eu falei da primeira fase do forjamento do ego, certo? Eu falei com você dos 3 anos, quando começou ali toda uma situação da minha vida. Aliás, eu falei com você a partir do abuso, certo? A partir do abuso foi acontecendo uma série de eventos que me levaram a cada vez mais constrangimentos, sofrimentos, prisões, dores, tendências constantes à morte, um ciclo muito profundo de depressão. E aí o ciclo se encerrou quando eu fiz alguns decretos, alguns decretos quando eu tinha 7 anos de idade, alguns votos pessoais. Comecei a viver em função desses votos para tentar cumpri-los. E aí vem a segunda metade da primeira fase. Sim, porque a primeira fase é a primeira infância mesmo, quando você forja ali aquela programação. Você tem a natureza se expressa, acontece o evento, aí você diz, aquele foi o evento que tornou memória. A partir daquele momento, eu sei quando foi. Você tem uma memória palpável nesta vida, tudo bem? Depois daí você vai tentando viver conforme essa primeira origem, essa primeira programação. A primeira questão do adoecimento da minha vida, eu me tornei uma pessoa completamente louca, ao meu ver, Eu era completamente louca, mas eu acredito que o que mais marcou a minha vida durante muito tempo foi a violência. Eu era uma pessoa violenta, mas como era essa violência? Como você deve imaginar, as pessoas que passam por abusos, o corpo dela meio que se prepara para o próximo abuso, certo? A pessoa fica meio que em estado constante de alerta. Todo mundo que se aproxima, instintivamente, vem aquele pensamento muito forte, com o sentimento, e o corpo na hora tem um movimento. Opa, pode ser um abusador.
Então, quando eu falo que eu era uma pessoa muito violenta, significa uma reação, né? A minha forma de falar, a minha forma de me expressar. Quando as pessoas faziam certos movimentos, aquilo ali acionava certos gatilhos em mim. Então, eu sempre estava preparada para me defender. Eu nunca agia, eu nunca falava pensando. Por exemplo, o pessoal falava, aí eu pensava no que ela estava falando para poder responder. Não, eu reagia. Automaticamente, para mim, todo mundo era um agressor em potencial, era um pedófilo em potencial, um abusador em potencial. Alguém queria me humilhar e me fazer passar por sofrimentos. É claro que a sociedade não entendia isso, né? Só via uma criança violenta, só via uma criança problemática, uma criança que não sabe conviver em sociedade. Ninguém parou nunca para sentar comigo e me perguntar: o que você tem? Por que você é agressiva? Por que você é violenta? Por que você é da forma que você é? Eu lembro que quando eu era bem criança, mas muito criança, essa parte da violência com detalhes, em algum momento ainda vou contar, que eu acredito que pode colaborar com outras crianças que estão agindo de forma compulsiva, violenta, e que a sociedade meio que não entende o grito de socorro que aquela criança está tentando, por meio muitas vezes da violência, explicar que tem alguma coisa errada, que ela está tentando se defender e que é uma criança. Não sabe como fazer isso, não tem as armas corretas, não sabe pensar, não sabe criar estratégia, não sabe falar. Ela está apenas reagindo com total falta de treinamento, sem conhecimento, sem apoio de ninguém, não sabe a quem recorrer porque tem medo de todo mundo. Então está agindo com violência. Então eu lembro quando eu era bem pequena, já na época em que a gente passava muita fome, eu fui matriculada em um centro e neste centro eles davam algumas ferramentas para a gente trabalhar, né? Um centro juvenil, eles davam comida para a gente, enfim, a gente tinha uma recreação, aprendia algumas coisas, né? Aprendia a costurar, marcenaria, entre outras coisas. E eu lembro que neste tempo eu era uma criança fechada, não falava com ninguém e olhava por baixo, mas dentro de mim os pensamentos eram hediondos, horríveis, né? Eu só tinha pensamento de morte, só tinha pensamento de como eu iria matar aquelas pessoas, os pensamentos eram horríveis. Ah, Fabiola, mas você tem coragem de falar isso publicamente? Tenho porque tem muita criança que está passando por isso, criança que está sendo violentada, abusada, transtornada, inutilizada psicológica e emocionalmente, que está por aí agindo de forma completamente violenta, que é uma reação. E como eu disse para você, até um período da minha vida eu mendigava atenção, eu mendigava o amor. Depois de um certo momento, quando eu percebi, e não importava absolutamente nada, eu não era o suficiente, porque eu tinha nascido para ser uma desgraça no mundo, uma completa aberração, um lixo. Então naquele momento eu disse: bem, já que eu sou um lixo, uma desgraça, já que eu sou uma praga que não deveria ter nascido, então vamos lá, vamos testar o sistema. Como uma criança, é claro. Então é óbvio que eu estava infeliz, é óbvio que quando eu estava sozinha eu chorava, eu falava com Deus, eu implorava a Deus que me dissesse o que fazer com a minha vida. Eu dizia: eu sou só uma criança. Essa frase, eu sou só uma criança, ela ficou muito marcada na minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, eu dizia: nenhuma criança pode passar por isso. Nenhuma criança merece passar por isso. Por tanta humilhação, por tanta fome, ser chamado desses nomes que eu sou chamada. Então eu pensava comigo: ninguém pode passar por isso. E eu dizia sempre: meu Deus, eu sou só uma criança. Eu não estou roubando, eu não estou matando. O que é que eu estou fazendo de errado? Eu simplesmente não entendia o porquê eu tinha nascido para sofrer. O porquê eu estava passando por aquilo. E aí o que acontece? Ninguém via isso. Dentro de casa toda aquela rejeição, fora de casa, em todos os lugares. Apenas, é violenta, é agressiva,
é perversa, é maligna, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que odeia, ela é uma pessoa do mal. Ninguém viu a Fabíola que foi abusada com 1 ano e pouco de idade. Ninguém viu a Fabíola que todo santo dia era rejeitada, que todo santo dia era chamada de nomes horríveis, que todo santo dia era expulsa de casa e que foi dito para ela tantas e tantas vezes que ela era uma praga e uma maldição que deveria morrer. Ninguém viu isso. Só viam a reação da Fabíola tentando viver sem saber como. Essa é uma questão que eu quero trazer aqui. É uma questão a respeito das crianças. O comportamento das crianças tem que ser observado. Tem-se que prestar atenção quando a criança é muito violenta, quando a criança é muito agressiva. Tem-se que prestar atenção o que ela está querendo dizer com aquilo, que ela não sabe dizer. Ela não sabe dizer, ela não sabe a quem recorrer. É literalmente instintivo. A outra questão a respeito disso é: os pais, eles precisam ver a criança como uma criança. Os pais têm que parar de olhar para as crianças como se fossem adultos, exigindo deles uma mentalidade, um comportamento e uma maturidade que eles, com 40, 50, 60 anos de idade, não têm. A criança é uma criança. Então você não pode exigir a perfeição, desenvolvimento, autoconhecimento, discernimento de uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, como se ela fosse um sábio, um mestre espiritual que já tivesse transcendido há muito tempo a vida e estivesse lá com 70 anos de idade sendo um sábio na terra. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se você fizer isso, você vai desesperar as crianças. Se você fizer isso, você vai colocar na criança a sensação, o senso de que ela é um retardado, de que ela é um lixo, de que ela não serve para nada. Porque se ela servisse, se ela fosse alguém, ela seria capaz de fazer o que você exige. Então, como é que ela começa a pensar que ela é uma retardada, que ela nasceu para ser nada, que ela não sabe fazer nada, que ela não é ninguém? Por quê? Porque ela não está conseguindo fazer o que você exige. Coisas muitas vezes que os pais não conseguem fazer, eles não conseguem fazer e estão cobrando que crianças de 3, 5 anos façam. Os pais precisam permitir que as crianças sejam crianças. Você não pode amaldiçoar, surrar até desmaiar a criança, falar todo tipo de palavra horrível com a criança, amaldiçoá-la de todas as formas, só porque a criança não sabe comer com garfo e faca, só porque a criança derramou um pouco de arroz, só porque a criança derrubou um copo com água. Isso não pode acontecer. A criança é uma criança, ela está aprendendo a viver. Ela está aprendendo a ter o domínio, o movimento do seu corpo ainda. Ela ainda está aprendendo, ela não sabe nem o que é pensar, não sabe nem o que é falar direito. Como que ela vai conseguir fazer coisas que apenas um adulto treinado consegue? Porque a maioria das vezes tem coisas que os pais exigem das crianças que só uma pessoa que passou por um alto desenvolvimento pessoal sabe fazer. Deixe o seu filho ser criança e não cobre dele que ele seja um adulto e saiba de coisas que nem você sabe fazer. A outra questão é ter integridade. O que acontece muitas vezes, e que aconteceu muito comigo, é me darem conselho de coisas que faziam tudo o contrário. Tudo o contrário. Então é claro que eu não escutava o que falavam. Porque é desobediente, não escuta o que eu falo. Não é que eu não escutava o que falavam, eu escutava. Só que eu não dava nenhum crédito. Eu sei que eu era só uma criança, mas não tinha. Aquilo ficou uma confusão, uma bizarrice dentro da minha cabeça. Era uma confusão muito grande. Porque a pessoa falava para eu não fumar, ela fumava. A pessoa dizia para eu não mentir, ela mentia. Tudo que ela dizia para eu não fazer, ela fazia tudo o contrário. Em algum momento eu comecei a pensar o que é o certo.
Eu tenho que fazer o que ela faz ou eu tenho que fazer o que ela fala? Se essa pessoa diz para mim fazer isso aqui, que isso aqui é o certo, por que que ela também não está fazendo o que é o certo? Se eu tenho que fazer o que é certo, por que que ela está fazendo então o que é errado? Ah, mas a pessoa é o meu herói, eu vou copiá-lo. Daí que surge aquele questionamento. Eu copio as pessoas que têm maior autoridade na minha vida ou eu faço o que eles estão dizendo, que acho que é errado, porque se fosse certo eles estariam fazendo também. A cabeça da criança fica assim, ó. Ao contrário, nada funciona. Você não sabe o que seguir, porque o que falam é diferente do que fazem, não existe qualquer integridade. E daí é claro que a criança acaba não respeitando, perde completamente a moral. E daí que a criança começa a ver aquela pessoa como uma pessoa falsa, mentirosa e sem qualquer moral. Por quê? Porque fala uma coisa e faz outra. E daí vai forjando o ego, vai forjando a mente. O que isso forja? Quando a criança começa dentro de casa a ver que integridade é uma coisa qualquer, sendo a integridade a lei básica da vida para a criação. O que acontece quando a criança aprende desde cedo que integridade não vale nada? Que ser quebrado é o correto e ser inteiro é errado. Ela começa a acreditar que a forma correta de viver é sendo quebrado. É dando a palavra e não cumprindo, é falando e não fazendo. Infelizmente esse padrão não fica só com ela. Ela começa a imaginar que todo mundo que fala não faz, que ninguém tem palavra, que ninguém cumpre o que diz, que é tudo o contrário, que ser íntegro não é bom, que ser falso é que é o correto. O que é a falsidade? É quando eu não vivo o que eu falo. O padrão de não ter integridade dentro de casa faz com que a gente aprenda desde criança a não confiar nas pessoas. Eu acredito que a coisa fica realmente feia é quando você acredita que dentro de casa também você não pode confiar. Se você não pode confiar no mundo lá fora em ninguém e você não pode confiar dentro de casa em ninguém, como que fica a sua situação na base da confiança, do aprender a confiar? A base da autoconfiança. Como que uma criança vive sendo desconfiada? Como que uma criança vai viver sendo desconfiada? Não confia em nada e não confia em ninguém. Porque todo mundo lá de fora é uma ameaça de abuso. Todo mundo lá de dentro não tem integridade. Fala e não faz. Como que é essa vida no futuro? Não tem, né? Não tem uma vida no futuro. Só vai ter sofrimento no futuro. A partir do momento que eu começo a acreditar, bem criancinha, que eu não posso confiar em ninguém, quando eu vou lá para o mundo, o que eu atraio? Como que é a minha mentalidade? Eu não posso confiar em ninguém, todo mundo é uma ameaça em potencial, todo mundo é mentiroso. Quem é que eu vou atrair para a minha vida? Quem que eu vou constantemente ter na minha vida? Pessoas que eu não posso confiar. Pessoas que vão me machucar. Pessoas que vão mentir para mim, me ferir, me trair, é claro. Não é isso que eu acredito desde criança, que eu não posso confiar em ninguém? Se eu quero educar alguém, eu tenho que ter certeza que eu estou vivendo o que eu estou falando. Porque senão eu vou trazer confusão para a mente do outro. Olha, o que é certo? É o que tu fala ou o que tu vive? Se essa palavra é correta, porque tu não está vivendo a própria palavra que tu estás falando para o outro. Então, essa foi uma das consequências da falta de integridade interna e externa, tanto dentro quanto fora na vida. É ser uma pessoa que não confia nem na própria sombra. Todo mundo é mentiroso, todo mundo é falso, ninguém presta. Daí que você acaba se isolando. Porque todo mundo que você atrai são pessoas que vão comprovar essa crença de que você não pode literalmente confiar em ninguém para nada, nunca. Porque você sempre atrai exatamente pessoas que vão te enganar. Pessoas que vão enganar você. E foi daí que começou o ciclo dos golpes. Agora, com um pouquinho mais de rapidez,
eu vou falar para você as outras deformações cognitivas, que são literalmente transtornos psicológicos e emocionais que bloquearam, que me fizeram passar muito, mas muito tempo da minha vida com tendência suicida. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já contei essa história. Passei 26 anos lutando literalmente pela minha vida, enquanto que aqui com a consciência externa eu queria viver, internamente com toda a minha vida eu não queria viver. Então a apatia, quando você quer viver sem vontade de viver, e eu queria que aquela falta de vontade de viver fosse eliminada. Então, com depressão profunda, com tudo interno completamente deprimido, sem vida, sem energia, eu vivia me arrastando. Tudo que eu fiz na minha vida foi me arrastando. Até eu me resolver com isso, até eu me curar da depressão, até eu me curar de tudo isso que eu estou falando para você, tudo foi me arrastando. Lutando literalmente contra mim mesmo, porque se externamente eu queria viver, eu queria fazer, e internamente eu não queria. Você sabe perfeitamente, como a gente já conversou, que o mundo interno domina o externo. Um dos graves problemas que me acometeu foi a obsessão pela comida. Quando eu era criança, muito pequenininha ainda, eu me sentia muito rejeitada, profundamente. Eu acreditava que eu tinha sido adotada, que eu era um escárnio e que eu não deveria viver, né? Isso era falado comigo com muita constância. Você é adotado, você é uma pessoa esquisita, estranha, doida. Então, quando eu tinha 5 anos, eu lembro que eu tinha uma fome que não tinha fim. Era como se tivesse um buraco vazio dentro de mim que eu poderia comer até explodir e que aquela fome não seria saciada. Então eu lembro de falar constantemente dentro de casa assim: eu tô com fome. Aí eu terminava de comer, eu tô com fome. E de novo, eu tô com fome. Não importava o que me dessem para comer, né? Tudo que me davam para comer, não importava a quantidade, eu comia, ficava com aquele barrigão, né? Aquela barriga grande de tanto comer, e eu continuava dizendo: eu estou com fome. É claro que isso me acompanhou durante muito tempo, porque uma das coisas que aconteceram lá no começo, né, era assim: eu não podia ter a geladeira cheia. Por quê? Porque se tivesse a geladeira cheia, eu comia tudo de uma vez. Vamos supor, faz as compras hoje, enche a geladeira. Amanhã à tarde não tem mais nada, eu comia tudo de uma vez, né? Uma compulsão muito grande. A questão é que eu passei muita fome quando era criança. Quando era criança, a gente não sabia quando é que a gente ia ver comida. Tinha as épocas que a minha mãe ia mendigar, então ela chegou aí nas portas, pedir comida, um ovo que fosse, ia em alguns centros públicos pedir uma sacola de rancho, e aí sempre vinha um açúcar. E aí o que eu fazia? Eu pegava aquele açúcar, né? A gente também não tinha gás, raramente, muito difícil tinha gás, era tudo feito no carvão, né? Ela fazia lá as craeiras com carvão, tirava o carvão, aquilo ali era o nosso fogão a lenha. E então eu pegava aquele açúcar, pegava uma panela velha, queimava aquele açúcar, né? Aí ficava tipo uma calda de açúcar e eu comia aquilo ali. Comia aquele açúcar ali durante 5, 7 dias. Quando a fome era grande demais, comia folha de árvore, comia frutinha seca que eu achava jogada. Então assim, passava de 5, 7 dias sem comer nada. E durante muitos anos a única refeição era a refeição da escola, né? Chegava lá muitas e muitas vezes e desmaiava na sala de aula, ou então saía correndo para o banheiro para vomitar aquela bile, né? Aquele suco gástrico do estômago vazio por muito tempo. E aí comia na hora da refeição. Na hora da refeição, da merenda escolar, comia 3, 4 vezes. Né, repetia o máximo que deixavam repetir, que era porque ia comer só no outro dia na escola de novo. Então esse problema com a comida, de nunca ter comida em casa, de nunca saber quando íamos ter comida em casa, as chantagens que faziam por causa de comida. Eu lembro que tinha uma vizinha
que ia pescar com o marido dela e trazia o peixe, e aí dava, sabia que a gente não tinha nada, dava ali aquele pouquinho para nós, e ali era armazenado, era salgado, né? Armazenado de várias formas, e a gente passava ali um tempão comendo aquele peixe com farinha. Tiveram algumas cenas bem interessantes a respeito disso. Eu lembro que naquele tempo eu era criança, bem criança mesmo, 10 anos, 11 anos, e tinham essas propostas, né? Tinha um marido de uma tia minha e ele me fazia as propostas. Sempre que ele ia lá, ele me oferecia: olha, se você ficar comigo, eu trago peixe aqui para ti e para tua mãe toda semana. Toda semana eu trago a sacola de peixe aqui para vocês. Então tinha essas propostas, tudo, né? Tudo era em volta de comida. Tudo era em volta de uma roupa, de uma calça comprida. Tudo era em volta de um material escolar. Olha, se você ficar comigo, eu te dou teu material escolar. Se você ficar comigo, eu te dou essa calça comprida. Se você ficar comigo, eu te dou esse ranchinho aqui, você vai conseguir comer. Se você ficar comigo, eu te dou esses 20 reais. Então tudo era em torno da comida. Todo mundo do sexo masculino queria ajudar, assim, me dando uma comida, uma calça comprida, uma calcinha para eu vestir, mas se eu ficasse com aquela pessoa. Então a revolta foi crescendo cada vez mais, eu fui me isolando cada vez mais, passei muita fome na minha vida, muita fome, e fiz mais decretos. Como você deve imaginar, isso intensificou o nojo que eu tinha e a visão que eu tinha de que todo homem é um abusador. Isso foi intensificando de tal forma que eu fui me reclusando e me afastando cada vez mais. Então, como tudo gerava em volta de comida, né, do ter para comer, eu criei uma crença muito forte a respeito de comida. Não importa o que aconteça, mas eu preciso ter comida. Esse foi o primeiro grande sonho da minha vida, né? O primeiro grande sonho da minha vida foi ter café da manhã, almoço e jantar. Eu disse: no dia que eu realizar esse sonho, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Ter café da manhã, almoço e jantar, porque nunca teve isso, né? Ou tinha só uma refeição, que era sempre ali o peixe com farinha, né? Ou não tinha nada. Quando não tinha nada, geralmente comia folha de árvores. Então essa questão da comida, mais tarde, ela se tornou uma coisa realmente grave na minha vida. Por quê? Porque gerou uma compulsão alimentar, uma luta terrível, uma luta muito grande para me desvincular dessa ideia. Comer a todo custo, comer a todo custo. E a outra questão também é a respeito do abuso ainda. O que acontece é que lá no interior, onde a gente morava, as pessoas se casavam bem cedo. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu escutava com muita frequência: olha, daqui a pouco ninguém vai te querer. Tu já tá ficando velha. Claro que isso era falado para mim dentro de casa. Olha, ninguém vai te querer. Então, quando eu tinha 11 anos, eu imaginava que uma menina de 11 anos era velha demais. Então eu imaginava: meu Deus, uma menina de 20 anos, meu Deus, a menina de 20 anos é uma senhora de idade. Então ficava isso na minha cabeça: é velha demais, é velha demais. Se tornou um padrão. Ninguém vai te querer porque tu é velha demais. Eu com 11 anos, 12 anos. E aí eu pensei comigo: ninguém vai me querer, é isso que eu tenho que fazer. E aí existiam outros critérios também, porque lá os rapazes também não se interessavam por meninas mais gordinhas. Então eu pensei comigo: se eu ficar gorda e velha, ninguém vai me querer, ninguém nunca mais vai me assediar. O que foi que eu pensei? Eu disse: eu vou comer, vou ficar bem gorda e vou ficar o mais velha e feia que eu puder. Então a forma que eu me vestia, quem me conhece do passado deve lembrar perfeitamente.
As roupas eram realmente de uma pessoa idosa, mas não de uma pessoa idosa dos dias atuais, né? De uma pessoa idosa do passado, realmente sempre muito feia, os cabelos por acolá, sempre mal cuidada, uma aberração, sempre gorda, sempre feia, sempre parecida com a velha. Na minha mente, dessa forma, ninguém ia me querer. E eu queria que ninguém me quisesse, eu queria que ninguém olhasse para mim. Então, a comida foi uma aliada neste momento. Porque eu disse, bem, além toda a questão da fome, que eu comia sem parar, né, sem parar, não importava o quanto eu comesse. Tinha um vazio, era como um buraco gigante. Parecia que a barriga não enchia. Eu nunca ficava satisfeita, eu nunca ficava saciada. Tipo, poxa, eu comi e agora estou saciada. Não, isso nunca acontecia, era sempre um vazio gigante. Além dessa questão de nunca me saciar comendo e de nunca poder ter uma geladeira cheia, porque se tivesse eu comia tudo de uma vez, eu não conseguia me controlar. Além disso, a questão da aparência. Tinha que parecer muito largada, porque dessa forma eu me protegeria e ninguém ia me querer. Eu quero falar agora a respeito do padrão de escravidão. Qual é esse padrão de escravidão? É um padrão em que você é submetido a trabalhar do amanhecer do dia, na verdade bem antes, né, do amanhecer do dia, até a hora que for, mas sem ver nada, sem ver nada. Você não tem frutos, você só planta, certo? Então eu percebi que este também era um padrão familiar. Existia um padrão em que as pessoas trabalhavam feito bicho, como a gente costumava dizer. Sabe o que é trabalhar sem descanso na roça, serrando madeira, trabalho muito pesado, muito forte, mas nunca tinham direito de colher os frutos, nunca tinham direito de nada. Era sempre um trabalho meio que ou trabalhava e não conseguia vender, ou trabalhava e as pessoas pagavam muito pouco, geralmente porque a pessoa não sabia colocar o preço, ou trabalhava de graça para os outros. Então, assim como a fome, né, este também foi um padrão que me deu prejuízo durante muitos e muitos anos da minha vida, que é trabalhar até a exaustão, mas nunca ver os frutos, só trabalhar e nunca construir nada, só trabalhar e nunca ter nada, só trabalhar, viver morto de trabalhar, cansar de trabalhar e nunca ver o resultado disso. Outro padrão desestruturado que eu quero trazer para você é o padrão do eu sou doente. Eu utilizava isso para tudo. Como eu falei para você anteriormente, eu me tornei uma pessoa realmente doente. Em todos os níveis, tudo que você possa imaginar que é o normal da vida, coloquei ao contrário. O meu comportamento era uma aberração, as coisas que eu falava, a forma como eu via as outras pessoas, eu vivia me escondendo, me vestia dos pés à cabeça, uma coisa completamente disfuncional, uma coisa completamente doente. Então, sempre que eu tinha um comportamento, que era um comportamento esquisito, e as pessoas me olhavam, falavam de certa forma, eu pedia desculpa. Eu dizia assim, me desculpa, eu sou uma pessoa doente, eu não sei se é normal. Só que é claro que depois eu ficava sozinha e pensava que eu deveria morrer e entrava mais uma vez em um nível mais profundo de depressão. Porque tudo bem que eu tinha um comportamento esquisito, só que eu não sabia ser diferente. Eu só sabia que eu era reprovada, mas eu não sabia ser outra pessoa. Eu dizia, mas como que eu vou ser outra pessoa? Eu não sei ser diferente, eu não sei como falar diferente, eu não sei nada. Eu não sabia nem o que estava errado. Mas quando eu me aproximava das pessoas, pelo olhar delas, pela forma que elas me tratavam, eu já ia pedindo desculpa. Então, durante muitos anos da minha vida, eu pedia desculpa por estar viva, por respirar. Eu chegava, olha, me perdoe, eu não tenho culpa de ter nascido. Assim mesmo eu falava. Me desculpe por eu viver, me desculpe por eu existir, me desculpe por
pelo jeito que eu estou me vestindo, me perdoe por eu estar aqui. Então eu vivia assim, em todo canto que eu ia, eu acreditava que eu era um erro, que eu não deveria estar ali. Eu acreditava que a minha simples existência era um erro. Então onde quer que eu fosse, eu pedia desculpa das pessoas e dizia, eu sou doente. Que foi outra coisa que eu escutei muito na minha infância. Você é uma doida, você é uma doente. Então eu dizia, eu sou uma doente, eu sou uma doida, eu não sei ser diferente. Algumas pessoas que fizeram parte do meu passado devem se recordar disso. Que eu falava com constância, me perdoe, eu sou doente, eu sou doida, eu não sei ser diferente. O próximo padrão destrutivo foi somente um louco para querer estar com você. Quando eu era bem criança, eu escutava isso com frequência. Você é uma louca, você é uma doente mental, você nunca vai ser ninguém na vida. Quem em sã consciência vai amar você? Ninguém na vida nunca vai amar você. Você é uma pessoa desprezível, você me dá nojo. Então, quando eu era criança, eu escutava isso e eu cresci acreditando, somente um louco. Então, onde quer que eu fosse, só se aproximava de mim doentes mentais. Pessoas com graves transtornos mentais e emocionais. Pessoas gravemente perturbadas. E eu dizia, o que é isso? Eu sou um atrativo de pedófilo, eu sou um atrativo de pessoas que me aplicam golpe constantemente e eu sou um atrativo de doentes mentais. Por que as outras pessoas podem ter amizades com pessoas saudáveis e eu só posso ter amizades com doentes mentais? Por que eu não posso ter uma pessoa normal na minha vida? Por que tem que ser pessoas com graves problemas? Homicidas, suicidas, psicopatas, narcisistas. O porquê que não pode ser uma pessoa normal para se aproximar de mim?